Então, eu estarei lendo 3 versículos falando sobre a graça, né? O nosso Senhor Jesus, ele dava graças ao Pai. E Paulo também diz, em tudo dai graças. E hoje nós estamos dando graças pelo culto do almoço, dando graças por fazer parte dessa bênção maravilhosa, porque é um presente. É um presente que Deus nos dá para que nós possamos cada dia mais frutificarmos para Ele, né? Ganhando almas. Nós, como foi falado aí, os irmãos chegaram, não tinha nem namorada, hoje tem esposas. Então, assim, é maravilhoso. Então, vamos dar graças. O primeiro graças está ali em 11:25, quando Jesus diz assim: por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Oremos, Deus maravilhoso, bendito, santo e poderoso. Continue falando, Senhor, profundamente nos nossos corações. Que a tua palavra continue penetrando dentro de nós, em nome de Jesus. Amém. Jesus tinha feito grandes milagres anteriormente, se você for ver, no início, aqui no capítulo, versículo 20, Jesus tinha feito grandes milagres em 2 cidades, e aquelas pessoas não se arrependeram. E Jesus, ele diz aqui, orando, ele agradece ao Pai, porque ele revelou as coisas de Deus aos pequeninos. E é o que nós estamos fazendo hoje, agradecendo a Deus em nome de Jesus, porque ele não ocultou essas coisas a nós. Ele tem nos revelado, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, como foi na primeira mensagem, Moisés ele se aproximou de Deus e Deus revelou a ele, se revelou a ele. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus ele vai se revelando a nós. Então, Jesus, ele, mesmo sendo Deus, ele dava graças ao Pai. E que eu e você possamos dar graças ao Pai por tudo também. E o segundo graças de Jesus está lá em João 11:41. João 11:41, aonde Jesus diz assim: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvi. Aleluia! Jesus aqui estava no contexto da ressurreição de Lázaro, e Jesus estava agradecendo ao Pai, porque Deus ouvia as orações de Jesus. E que nós também, nesses 14 anos, que nós possamos continuar agradecendo a Deus, porque Ele tem ouvido as nossas orações. As nossas orações, elas não têm sido de balde, elas não têm ficado na terra, elas têm subido aos céus. E de acordo com o querer dele, de acordo com a vontade dele, ele tem nos concedido aquilo que nós temos pedido. Amém? Glória a Deus. E o terceiro, João 6:11. Jesus diz assim: então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queria. Na multiplicação de pães e peixes, Jesus estava ali fazendo a multidão, e a multidão estava tão atenta que não lembraram de comer. Quando nós estamos na presença de Jesus, é tão bom que nós não lembramos de hora, nós não lembramos de nos alimentarmos, nós só queremos ficar junto de Jesus. É assim que nós devemos estar, desejar estar sempre
perto de Jesus. Mas Jesus, ele tem preocupação conosco, como teve com essa multidão aqui. Já era tarde e essa multidão precisava se alimentar. Mas já era tarde. Jesus pergunta ali para os seus discípulos o que dá de comer a eles, como vamos alimentar? E o discípulo fica, mas Senhor, nós não temos como dar de comer a essa multidão toda. E Jesus diz para eles, dai voz de comer. Oh, glória a Deus, é o que o culto do almoço está fazendo, dando de comer a quem tem fome, alimentando aqueles que estão com fome, alimentando aqueles que estão sofrendo, chorando. Glória a Deus, porque nós nos alimentamos de Jesus. Amém. E podemos dar de comer àqueles que nos dão. Mas Jesus, ele agradeceu. Ele agradeceu porque ele agradeceu pelo pão. E é o que eu e você devemos fazer também. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu. Que eu e você possamos, nesse dia, agradecer ao Pai. Agradecer ao Pai porque Ele tem nos alimentado, Ele tem nos sustentado, tanto espiritualmente como financeiramente. E que nós não venhamos reter aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem nos colocado nas nossas mãos, que nós possamos sempre lembrar de dar graças a Deus por tudo. Em momentos de alegria, vamos dar graças a Deus, principalmente em momentos de alegria, porque em momentos de alegria nós corremos o risco de se sentir bem e esquecemos de agradecer. A geladeira está cheia, a conta bancária está cheia, você está podendo viajar, ir para todos os lugares, mas não devemos de dar graças a Deus em momentos de alegria e em momentos de tristeza, também darmos graças a Deus. Amém? Oremos. Amém. Oremos. Pai querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso exemplo maior. Obrigada porque tu deixaste o teu exemplo para cada um de nós. E eu quero te pedir nesta noite, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, dá-nos um coração grato, dá-nos um coração onde nós possamos exalar a gratidão, em primeiro lugar, ao Senhor, e depois por aqueles que têm nos ajudado, nos abençoado. Que nós possamos, Senhor, não deixar de dar de comer àqueles que têm fome espiritualmente, que nós não venhamos reter aquilo que o Senhor tem nos dado, mas que nós possamos ser uma fonte que a gratidão do Senhor esteja em nossos corações, e graças te dou por esses 14 anos do culto do almoço, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.